Olá pessoal, eu sou a Sandra e vou apresentar o capítulo 1, marcadores genéticos baseados em DNA, deste livro aqui, ó. Marcadores moleculares na área genômica, metodologias e aplicações. Marcadores genéticos. O que é um marcador genético, né? Um marcador genético é qualquer caráter visível ou fenótipo que de alguma maneira possa ser analisável, né? Seja analisável. Ou seja, qualquer informação que possa caracterizar ou diferenciar um indivíduo. Os marcadores genéticos morfológicos foram os primeiros utilizados. Os marcadores genéticos bioquímicos foram utilizados antes do surgimento dos marcadores moleculares. E depois surgiram, né, os marcadores moleculares, que são os marcadores de DNA e RNA. O DNA ele tem uma rica fonte de informação ao longo do seu genoma, e esse fato possibilitou avanços significativos no campo da genética molecular, tornando indispensável para várias áreas, como, por exemplo, a genética, a biotecnologia, a biologia molecular. E dentro dessas áreas, né, pode ser feito o estudo de sequenciamento do genoma de um indivíduo, seja uma planta, um animal, um ser humano, etc. Teste de paternidade, e ciência forense também, né, na averiguação de sequências genômicas para identificação de pessoas em desastres ambientais, etc. A manipulação do DNA ela se tornou rotineira e cada vez mais aperfeiçoada. Por que mais aperfeiçoada, né? Porque a ciência nunca para. Então, cada vez mais descobrindo coisas usando de ajudas, né? Por exemplo, o sequenciamento é feito e ele é armazenado hoje em computadores, que ajuda muito, né, na hora de comparação, de comparar esses genomas, esse sequenciamento. Tipos de marcadores. São três as categorias principais de marcadores de DNA. Os baseados em hibridização, que pelas complementariedades de base, os baseados em PCR, que é pelas replicações, e os baseados em sequenciamento, que é estudado pela estrutura do DNA. Hibridização, PCR, sequenciamento, são metodologias, né, são técnicas que são utilizadas por esses marcadores, que esses marcadores precisam ser utilizados, essas técnicas, e a replicação, o estudo de DNA é onde eles vão atuar. Tem outro tipo de classificação dos marcadores genéticos, que são esses aqui, ó, dominante e codominante. Que tipo de classificação é essa, né? É que alguns marcadores, eles são do tipo dominante ou codominante. Os dominantes, eles não conseguem detectar a presença de alelos recessivos. E o codominante consegue detectar a presença de ambos, tanto o recessivo como o dominante. Então, aqui, né, uma amostra de provavelmente o mesmo indivíduo, onde esse é feito uma técnica com marcadores dominantes e essa é feita com marcadores codominantes. E aqui vocês podem ver na imagem que não aparece o tracinho aqui, né, referente ao alelo recessivo. Já nessa outra imagem, vocês conseguem ver que tem 4 tracinhos aqui, né? Ou seja, nessa base aqui, né, provavelmente uma eletrofluorese aqui, aí correu e ficou a banda aqui de alelos, de bases, né,
é azão. Então elas ficam juntas, ficam um pouco mais robustas. E aqui elas ficam separadas, né? Porque são por heterozigose. E aqui tem a outra base, do alelo recessivo. Na hora de você usar essas técnicas, determinar, né, qual você vai usar, depende muito do que seu estudo pede. Por exemplo, para exame de paternidade, não podemos usar esses marcadores do tipo dominante. É necessário usar o marcador do tipo codominante. Alguns tipos de marcadores aqui e vou falar para você se eles são dominantes ou não e todas as outras características. O RADP, polimorfismo de DNA amplificado ao acaso, é um tipo de marcador dominante, binário, que são primers curtos, né? E tem um custo baixo. A técnica utilizada para esse marcador é a técnica de PCR. O RFLP, ou polimorfismo no comprimento de fragmento de restrição, é um tipo de marcador codominante, ou seja, né, multialélico, que consegue detectar ambos os alelos, né? E é detectado por hibridação com sonda de DNA genômico e tem um custo médio. A FLP, ou polimorfismo de comprimento de fragmento amplificado, ela é do tipo dominante, binário e detectado por via PCR também, mas necessita de uma digestão de DNA com enzimas e é feita uma triagem também de combinação de enzimas e primers com bases adequadas para esse estudo, no caso. E tem baixo conteúdo de informação, em parte por ser um dominante, né, um marcador de tipo dominante, e tem um alto custo por conta das várias fases das várias etapas que é necessário para fazer essa com esse marcador. Os microsatélites, ou SSR, sequências simples repetidas, é do tipo codominante, multialélico, amplificação é feita via PCR, precisa de sequenciamento anteriormente, né, antecedendo a amplificação via PCR, ela precisa de um sequenciamento do genoma, de engenharia de primers e construção de primers. Contém muitas informações e é utilizada para a construção de mapas genéticos e tem um alto custo. Esses microsatélites, né, os SSRs, eles são muito utilizados. Eu já vi alguns artigos sobre genética e ele sempre é citado. Os SNPs, eles são capazes de detectar mutações de polimorfismos através de alterações de uma única base no genoma. Bom, eu citei aqui alguns marcadores e o próximo slide eu vou mostrar uma tabelinha, eu printei uma tabela que está no final do capítulo, desse capítulo 1 desse livro, e ele mostra as vantagens e limitações de vários marcadores, inclusive alguns que eu não coloquei nesses slides. Então vamos lá. O RADP tem como vantagem, né, produzir um grande número de bandas que podem então ser usadas para caracterização de indivíduos, perdão. Tem técnica simples e rápida. E as limitações é que tem baixa reprodutibilidade e principalmente dominante. É difícil de analisar e comparações entre estudos também é difícil. O CAPS, que eu não citei anteriormente, né? Ele tem como vantagem rápida identificação de genótipo e fenótipo. E a limitação é o conhecimento prévio da sequência.
ou seja, né, ele precisa de um sequenciamento. A FLP tem grande número de marcadores por reação e alta reprodutibilidade, o que são vantagens. E as limitações são que os marcadores do tipo dominante não identificam os indivíduos. Perdão, a FLP tem mais vantagens aqui, ó, que é a rapidez e não há necessidade de conhecimento prévio do genoma. E quanto às limitações, a marcação do dominante não identifica indivíduos homozigotos e heterozigotos. E outra limitação é a homeoplasia de tamanho das bandas geradas. Os microsatélites, né, têm como vantagem ser altamente informativos, multialélicos. É fácil de isolar, codominante, né, ou seja, ele consegue detectar alelos recessivos e dominantes, e alta reprodutibilidade. As limitações é o complexo de comportamento mutacional, aliás, alelos nulos, e comparações entre estudos requer preparação especial. E ele é espécie específico. Os SNPs têm como vantagem baixa taxa de mutação, ele é altamente abundante, novas abordagens analíticas estão sendo desenvolvidas atualmente e tem fácil comparação entre estudos. As desvantagens ou limitações, né? Tem substancial heterogeneidade da taxa de sítios, entre sítios, e tem um baixo conteúdo informativo para um único SNP. A DART, que eu também não citei nos slides anteriores, ela tem alta reprodutibilidade, alta acurácia, não há necessidade de conhecimento prévio do genoma, análise de paralelo e flexibilidade da aplicação, aliás, perdão. E a desvantagem é que é essencialmente dominante. Bom, o capítulo, ele falava sobre isso, e eu tentei passar para vocês da melhor forma possível. Espero que tenham entendido. E obrigada por estarem aí ouvindo do outro lado.